Olá, tudo bem? Meu nome é Edilson Caseloto e eu acho que a gente tem alguma coisa em comum. Eu nasci e me criei na cidade de São Paulo, uma cidade grande, grande demais. Eu fui jornalista, fui professor universitário, mas aí num dado ponto da minha vida eu quis mudar. Eu comecei a perceber que a vida que eu levava não trazia a satisfação que eu queria e que ficar correndo atrás do dinheiro, simplesmente trabalhando para comprar coisas que no fundo nem precisava tanto, isso realmente não era para mim. Aí eu comecei um processo de transição. A minha transição foi um processo de ruralização. Eu comecei a armar, a montar uma vida mais junto à natureza, uma vida numa área rural, uma vida mais próxima do trabalho com a terra diretamente. O problema é que eu não sabia nada. E comecei então a fazer muitos cursos, a me especializar para tentar me aproximar dessa vida rural que eu sonhava em ter. Em 2013 eu comecei a trabalhar aqui nesse lugar que vocês estão vendo, que é o Sítio Pau d'Água. O Sítio Pau d'Água é um lugar que existe para ajudar pessoas como eu, como você, que estão agora nesse processo de transição. Aqui nós realizamos cursos e eventos nas áreas de permacultura, bioconstrução, agroecologia, saúde integral e cultura popular. Tudo com o objetivo de auxiliar pessoas que estão em processo de transição. E é um curso de planejamento ecológico de sítios, o sítio ecológico. Qual é a ideia? Muita gente que está buscando essa aproximação com a natureza, às vezes não tem a terra, ou quando tem um pedaço de terra, uma chácara, um sítio da família, alguma coisa do tipo, não sabe nem por onde começar. Então qual é a nossa ideia? É partilhar um pouco desses anos de experiência que a gente tem aqui já no Sítio Pau d'Água acumulados, para que você possa começar de uma maneira positiva, começar recuperando o lugar onde você está, começar preservando, respeitando os recursos naturais que você dispõe. Então a nossa ideia é dar uma série de dicas, são técnicas, são maneiras de você se apropriar daquela terra sem causar um grande impacto ambiental e ao contrário, muitas vezes regenerando a terra em que você está. Então a ideia é auxiliar pessoas que estão começando esse processo de transição a começar bem, a começar com o pé direito, a começar se instalando numa propriedade sem provocar destruição. O curso ele vai ter uma série de aulas, na verdade são aulas sempre focadas num determinado tema que vai trazer um monte de dicas para que você possa ir aos poucos construindo então o seu projeto de propriedade. No primeiro momento nós vamos falar sobre a escolha da propriedade, é para quem não tem a terra ainda. Como é que eu faço uma escolha boa? Que critérios eu posso usar para comprar uma terra ou para me juntar com amigos para comprar uma terra ou para alugar uma propriedade na qual eu possa iniciar esse meu processo de transição. O segundo ponto que nós vamos ver é a gestão da água. Água que é a coisa mais preciosa que nós temos numa propriedade. Nós vamos falar sobre captação de água de chuva, vamos falar sobre poços, vamos falar sobre tratamento de esgoto, para que você possa ter uma gestão eficiente da água na sua propriedade, não importa qual seja o índice pluviométrico, a quantidade de chuva na sua região. Nós vamos falar depois sobre gestão de resíduos, vamos falar um pouco sobre compostagem, vamos falar um pouco sobre lixo sólido, tentar dar algumas técnicas, algumas manhas, para que você possa estar na propriedade sem produzir poluição, sem produzir sujeira, sem sujar a água que você mesmo vai beber. Depois nós vamos falar sobre gestão de energia, como é que eu trabalho a energia dentro do sítio. Vamos falar sobre energias renováveis, sobre energia passiva, vamos falar sobre economia de energia no design da propriedade, como é que eu uso o design da propriedade para que ele possa ser o mais eficiente possível. O outro tema vai ser produção de alimentos. É claro, nosso objetivo não é fazer com que você tenha uma propriedade rentável do ponto de vista comercial. Não é transformar a sua propriedade num produtor agrícola. Mas é que o mínimo que você pode fazer na propriedade é produzir o seu próprio alimento. Para você, para sua família, para os seus amigos, para o seu entorno. Então nós vamos ensinar a vocês algumas técnicas muito básicas de produção de alimentos sem destruição do meio ambiente, sem usar veneno, sem usar adubo químico. Nós vamos falar sobre as agriculturas possíveis agroecológicas. Depois vamos falar então sobre construções. Às vezes você já tem uma casa na propriedade, ou você quer construir alguma coisa, como é que pode ser essa casa, como é que pode ser, que estruturas você precisa na sua propriedade para poder ter uma propriedade eficiente, como é que eu posso construir a minha casa com o mínimo de impacto no meu entorno.
E finalmente nós vamos falar sobre reflorestamento. É claro, se você quer fazer um design ecológico da sua propriedade, restituir a cobertura florestal, restituir a cobertura de mata da sua propriedade é fundamental por diversas razões. Nós vamos explicar um pouco quais são essas razões e falar de algumas técnicas de reflorestamento muito simples que você pode usar aí na sua propriedade. Então o convite é esse. Se você quer se aproximar da vida rural e já começar de uma maneira correta, já começar de uma maneira positiva, causando impactos positivos no lugar onde você vive, começar com o pé direito é fundamental. Então eu espero vocês, o Sítio Ecológico, comigo, Dirso Caseloto, Dirso, aqui do Sítio Pau d'Água, em Piracaia, ok?